O último Encantos debateu em Aljustrel a gestão e exploração sustentada dos recursos geológicos, passado, presente e futuro das minas de Aljustrel, numa conversa moderada pela coordenadora do projeto, Ana Paula Figueira. O Encantos é um projeto de cariz cultural, é um projeto de matriz territorial, exatamente porque resulta da parceria de todos os concelhos que integram o distrito de Beja. Foram vários os depoimentos obtidos ao longo desta discussão, entre eles o de Gaspar Nero, professor no Instituto Superior Técnico. Dizer que o primeiro contacto que eu tive com a atividade mineira, a minha formação é de engenheiro civil, circunstancialmente estou ligado a esta atividade agora, foi aqui em Aljustrel. E fiquei de facto apaixonado com Aljustrel, é de todas as 175 áreas mineiras do país, aquela que mais me cativa e que mais nos responsabiliza no sentido da intervenção a propor. Porque de facto existe aqui quase dois pontos contraditórios. Aquilo que se constitui os conceitos atuais, que levam, do seu ponto de vista ambiental, a grandes exigências, e aquilo que é toda uma cultura, que está manifesta naquelas águas ácidas, naquela cor, que são, de facto, qualquer coisa de inexcedível em termos de riqueza e de cultura. Maria João Ramos, professora na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Beja, também deu o seu contributo para a discussão. Julgo que todas as minas em lavra ativa são crónicas de uma morte anunciada. Isto porque a finitude dos recursos minerais e o difícil equilíbrio de forças que determinam a viabilidade de uma qualquer exploração mineira fazem com que o seu encerramento seja uma realidade omnipresente, inescapável e que deve ser preparada atempadamente. Para além disso, o desenvolvimento do turismo mineiro na parte portuguesa da faixa piritosa ibérica vai, a meu ver, ao encontro das principais linhas do PENTE, Plano Estratégico Nacional para o Turismo, em vigor até 2015, e que aponta o touring cultural e paisagístico como um dos 10 produtos estratégicos a desenvolver ou a consolidar, particularmente no Alentejo. E também apontando a história, a cultura e a tradição como fatores diferenciadores que devem ser mobilizados para o enriquecimento da oferta. Inês Fonseca, antropóloga, falou naquela que é a sua perspectiva académica relativamente ao tema em debate. Mas, de facto, a nota inicial que eu gostava de dar é que, tanto nestes projetos de requalificação, patrimonialização de que temos estado a falar, preservação da memória, não esquecer de que tanto a atividade de produção mineira como todos os aspectos culturais e sociais associados existem porque existem as pessoas. Luís Martins, da Direção-Geral de Geologia e Energia, trouxe achegas para esta questão da gestão e exploração sustentada dos recursos geológicos. O desenvolvimento sustentável da atividade mineira, embora seja um conceito relativamente recente, é, na minha opinião, um conceito que dura há tanto tempo como dura a história do homem. E porque a história da atividade mineira tem sido a história do homem. Nós começamos com a idade da pedra, passamos para a idade do ferro e por aí fora, até chegarmos aos dias de hoje. Obviamente que durante todo este tempo e toda esta história do homem e da exploração dos recursos, houve várias fases dessa exploração e houve vários fatores que tiveram mais prioridade e mais importância do que noutros. Passando para o caso de Aljustrel, as fotografias que nos mostrou e que começaram ou iniciaram este debate, mostram um passado onde os fatores económicos eram absolutamente determinantes e onde os fatores ambientais eram, quiçá, mais descurados. Nós recentemente, em especial na Europa, passámos por um período em que essa situação foi totalmente invertida. E provavelmente descuraram-se e ignoraram-se e esqueceram-se os fatores económicos e valorizaram-se muito mais os fatores ambientais. Nós, neste momento, se calhar caminhamos para um equilíbrio. E iniciativas recentes e tomadas políticas recentes da Comissão Europeia mostram realmente que nós não podemos estar centrados nos fatores ambientais ou nos fatores económicos. E o desenvolvimento sustentável é exatamente isso, é a procura de um equilíbrio entre esses fatores, tendo em vista, como já foi aqui dito, o fator mais importante, que são as pessoas e a sua qualidade de vida. Eu aqui, há alguns anos, tive a felicidade de encontrar um antigo vice-presidente da Unesco, na América do Sul, um colega espanhol, e comentávamos com ele porque nessa altura havia uma destruição imensa de património no Afeganistão.
E ele disse-nos assim, e realmente caímos nessa realidade. Isso é verdade, vocês têm a razão. Mas, para mim, há um património ainda muito mais importante e que também está a ser destruído, são as pessoas. E esse é realmente o património mais importante que nós temos. Só para terminar, e passando-nos e centrando-nos aqui a Aljustrel. Aljustrel, como disse o Sr. Presidente da Câmara, tem uma mais-valia importantíssima, é que tem uma atividade mineira que está viva, que está também em reconstrução, em reconversão e que nos dá uma valia económica fundamental. Eu costumo citar nestas ocasiões uma frase do Gandhi que dizia: a pobreza é o pior contaminante. Ou seja, sem desenvolvimento económico, nós não temos condições para tratar do nosso ambiente e de melhorar a nossa qualidade de vida. Aljustrel tem todas as condições para potenciar esse desenvolvimento económico e assim tratar do seu ambiente e melhorar a qualidade de vida das suas gentes. Terminava dizendo que a crónica da morte anunciada da faixa piritosa tem 5.000 anos de história e se calhar terá mais 5.000. Portanto, esta questão temporal às vezes é relativa. E há também todas as razões, ainda há bocado em conversa que o Sr. Presidente lhe dizia isso, do ponto de vista técnico e científico, para pensarmos ou retomarmos uma ideia que é que a faixa seja património mundial da Unesco. Tem todas as condições para ser, na minha opinião. João Matos, geólogo, também falou daquela que é a gestão e exploração sustentada dos recursos geólogos do passado, presente e futuro, no que diz respeito às minas de Aljustrel. Cada mina tem a sua história, cada mina tem as suas características e Aljustrel é uma mina teimosa, 1800 anos tem pelo menos, a principal mina romana em território nacional, uma mina que é vaidosa, tem umas colinas que permitem olhar os malacates de cada colina, tem umas rochas muito interessantes, tudo isto se formou há 355 milhões de anos, debaixo do mar, vulcanismo, portanto as vulcânicas, os sedimentos, e de facto tem um património muito grande. Felizmente, portanto, faz parte de uma rede de sítios que é a faixa piritosa. Felizmente também o município já tem, digamos, uma equipa técnica qualificada que nos permite estar neste espaço, com um bom apoio do museu local. E é um espaço, reparem que este espaço é diferente, por exemplo, do Museu Mineiro do Lousal, aqui cheira a óleo, aqui atrás cheira a óleo. Portanto, há aqui já uma sensação que é o cheiro a óleo das máquinas. E mais do que isso, tem uma comunidade mineira. Portanto, podemos sair daqui e ir contactar com os mineiros, ver os bairros mineiros. Portanto, há de facto condições excelentes para as pessoas passearem por aqui. Um dos projetos que estamos a desenvolver aqui para Aljustrel é a formação de um jardim geológico, precisamente para preservar uma estrutura, um geossítio que está aqui atrás de nós, que é este morro vermelho, que dá a cor aqui à paisagem, que é um jazigo aflorante, dos poucos que ainda existem na faixa. E temos vindo a trabalhar desde há alguns anos, não só aqui, também no Lousal, em São Domingos, e em cada sítio cada um tem a sua história. Os fotógrafos adoram as paisagens mineiras, o geólogo é sempre deturpado porque estamos sempre a olhar que rochas é que estão ali por trás. Aquela ruína era o quê na mina, onde é que está o poço tal. Mas de qualquer maneira são sítios que dão-me um prazer muito enorme. Tanto tenho o prazer de estar a 700 metros de profundidade, seguríssimo, em Neves Corvo, tanto tenho o prazer de estar numa mina abandonada e apagar a luz do capacete e sentir o escuro da mina, sentir o sangue aqui nas orelhas, como tenho um prazer enorme de estarem com o mineiro de São Domingos, ao desafio um com o outro, a saber o que é a descodificar cada ruína. E também tenho um grande prazer com as crianças na geologia no verão, quando fazemos, precisamente nós, um grande esforço a descodificar a linguagem da geologia, que é muito autista, só os geólogos é que percebem, e a transmitir às crianças, precisamente, que além do gosto em atirar uma pedra, há também ali uma história geológica por trás e uma história da mina, no caso aqui de Aljustrel. Fernando da Costa, escritor e jornalista, também deu o seu contributo. Que afeta os mineiros, que é, eu não sei se posso chamar fobia, dos espaços livres, do sol e da cor. Eles estão tão habituados a um mundo de trevas, a um mundo estreito, a um mundo de lama, a um mundo de água, etc.,
que quando se encontram, por exemplo, numa planície, nas grandes praças de uma cidade ou à beira-mar, eles sentem-se um pouco perturbados e um pouco perdidos. Ele tem esse estudo que é muito interessante, que vale a pena recuperá-lo e até republicá-lo, e que dá-nos a dimensão contrária, por exemplo, do meu caso. Nós estamos habituados aos espaços largos, quando de repente nos vemos dentro de uma mina, quase que no útero da terra, a força que isso tem. Daí gerar uma cultura, e admito, a nossa cultura, e não é só a nossa, dos países onde isso tudo se passa, só na Inglaterra é evidente, os ingleses têm obras notabilíssimas com referência a isso, ter gerado também entre nós e ter-nos marcado, sobretudo, a nível do nosso imaginário. O mineiro é um ser especial, é um ser diferente, é um ser que ousa enfrentar trevas e medos e coisas que são muito profundas em nós, como fizeram os marinheiros, ao contrário, por exemplo, no passado. E foi isso que nos levou, por exemplo, ao Jorge de Barros e a mim, ficarmos ao mesmo... Eu, no meu caso, confesso, primeiro horrorizado e depois fascinado, e depois horrorizado, ando muito nisso, perante esta estética, porque este mundo tem toda uma estética muito própria. Neste momento é todo decadente. Mas isto tem uma força quase extraterrestre. Nós parece que estamos numa nave espacial ou que estamos noutro planeta. Tem esse grande mistério das profundidades, quer para baixo, desculpem o pleonasmo, quer para cima, que também há profundidade para cima, para o cosmos. Há qualquer coisa realmente de cosmos, de cósmico, de misterioso, de dantesco, de original do que será ou do futuro que será. A gente não sabe muito bem que isso que acontece. Esta fotografia, olha, esta fotografia anterior, por exemplo, que passou há bocadinho, por exemplo, isto é verdadeiramente quase de início do mundo, de um outro mundo. E realmente isso toca às pessoas que têm um bocado de sensibilidade, de facto, para esta extraordinária expressividade, pelo sofrimento humano, e aqui voltamos ao ser humano, que ultimamente passou a deixar de interessar, a ser enxotado como lixo, a ser considerado um excedentário neste modelo que temos e que temos que recusar imediatamente e voltar de novo para o ser humano, porque isto tudo é feito de medo, de suor, de sangue, de trabalho, de sofrimento, de doenças infindáveis durante gerações sobre gerações. Isto é uma atividade, ao mesmo tempo, amaldiçoada e engrandecida por isso mesmo. Daí a sua importância, daí o preservarmos, daí o vosso esforço de relançarem, quando dizia há bocado que era morte não anunciada, não sei o quê. De facto é verdade. A vida também é uma morte anunciada. Todas são mortes anunciadas. E a nossa capacidade está em ultrapassar essa morte e em renascer depois dessa morte. E estamos num período, numa fase em que se pode renascer. E até porque Portugal, segundo aqui foi dito, e como se sabe, é extraordinariamente rico nisso. Já os pré-romanos vinham para aqui e não vinham para cá fazer turismo. Todos eles vinham precisamente buscar os minerais que esta faixazinha pequenina aqui do Finisterra europeu contém. E Nelson Brito, Presidente da Câmara Municipal de Aljustrel, falou da realidade de Aljustrel enquanto Vila Mineira. Eu gostaria de deixar aqui 3, 4 ideias que me parece que são, de alguma forma, vincantes daquilo que pode ser muito daquilo que este ilustre painel hoje pode refletir, e que é, de facto, o âmbito em que a mina e toda a nossa interação com a mina desde tempos longínquos enquanto comunidade tem para o futuro e tem no passado.
e, de facto, a questão mineira desenvolve com Aljustrel em particular, mas também de uma forma global, até na questão de faixa peritosa, uma intervenção muito ampla. E isto é, do ponto de vista até da autarquia, nós contactamos com o tema mina em diversos âmbitos, na questão ambiental, na questão do ordenamento do território, na questão da atividade profissional, na questão da geologia, na questão do turismo, enfim, a mina é marcante, de facto, no dia-a-dia e nos mais diversas áreas de intervenção, quer do ponto de vista da autarquia, quer sobretudo do ponto de vista desta comunidade. E, de facto, a mina de Aljustrel e toda a atividade ligada à extração mineira marca-nos também sociologicamente em relação ao resto da região. Eu costumo dizer que, numa análise sociológica, o Baixo Alentejo e o Alentejo em geral deriva de uma sociedade em primeira linha ligada ao campesinato. E Aljustrel, se puder fazer uma interpretação sociológica desta questão, marca uma diferença porque nós descendemos, e isso é marca que ainda hoje está presente em toda a nossa vivência enquanto comunidade, que é uma marca que provém do operariado. De facto, esta é uma ilha comportamental e grupal que nos distingue do resto desta região, numa interpretação muito abrangente em termos sociológicos do Alentejo e de Aljustrel, que pertence de facto a esta região e que tem esta destrinça, se pudermos fazer uma análise sociológica de quanto é marcante a atividade mineira, que nos marca a diferença até do ponto de vista da nossa vivência até os dias de hoje enquanto comunidade. O Museu da Mina de Algares foi o local escolhido para a realização da 6ª edição do projeto em Campos.